Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para trocar as nossas ideias. Hoje eu tenho a brilhante participação do Dr. Francisco Kimmel, especialista e estudioso na área de Direito e Economia, fazendo interfaces bastante importantes dentro daquilo que a gente vem conversando sistematicamente aqui, que o direito ele não é uma ciência exata e nem mesmo uma ciência que não conversa com outras áreas, né? Muito pelo contrário, para que a nossa atividade seja o mais produtiva possível, o mais assertiva possível, nós precisamos ter conhecimentos, né, diversos aqui, tangenciais, que nos oportunizam uma melhor resposta, uma resposta mais concreta para o nosso cliente. E hoje, então, o Francisco vai conversar um pouquinho conosco aqui sobre circunstâncias relacionadas ao direito do consumidor, especialmente em tempos de pandemia, né, Francisco? Onde a gente tem uma infinidade de circunstâncias, de atitudes aí associadas aos PROCONs e às outras estruturas acontecendo, e que isso não é algo afeito exclusivamente ao direito do consumidor, mas tem também um interlink, uma correlação direta conosco no direito do trabalho. E é isso que nós vamos conversar. Obrigada, Francisco, pela tua participação. Te dou a palavra. Marta, obrigado pelo convite, Marta. É uma honra estar aqui falando contigo, pessoa que eu tenho tanto apreço aí. E eu sei que tu és uma pessoa de referência na área de trabalho, na área do direito previdenciário. Então é um prazer, né, Marta? E a gente está nesse tempo maluco aqui, né? Tendo tantas novidades, tantas coisas atípicas, e a gente está aqui tendo que se virar, né, no dia a dia, os juristas, tentando atuar num tempo que é tão diferente, usando uma lei e uma base normativa que talvez não esteja preparada para isso num primeiro momento, aparentemente não esteja preparada. E mais ainda, a gente está lidando com os agentes jurídicos, né, sejam órgãos de fiscalização, judiciário, outros players, né, que a gente chama do mercado jurídico, que também estão tentando se virar. Então a gente está numa época de tanta incerteza, tanta loucura jurídica, e as pessoas no meio, o impacto para a sociedade, aquilo que está acontecendo no dia a dia das pessoas, que às vezes querem uma resposta e uma solução imediata para algo que o direito tem que pensar, racionalizar, considerar as consequências de curto, médio e longo prazo, tudo isso para preservar as instituições clássicas do direito, mas também adaptá-las à necessidade, né? Então, legal, obrigado pelo convite, e eu deixo para a tua condução, Marta, tu que sabe, tu que é a dona do show. Tá certo, Francisco. Não, eu acho que tu já introduziste significativamente. Nós estamos vivendo um momento absolutamente atípico. Mas esse momento atípico também, ele tem nos servido como um instrumento aqui de testagem muito forte das nossas instituições, do nosso sistema de direito, né, tentando perceber ou verificar quais são as circunstâncias mais positivas, menos positivas, e até onde, né, essa sistemática do cumprimento da lei na sua exata forma, ela é possível, viável e a melhor solução, né? Então, no tocante a essa circunstância, né, que nós estamos trabalhando aqui, muito afeita também ao direito do consumidor. Como tu tens visto, Francisco, a atuação desses órgãos, PROCON, né, as sistemáticas vinculadas ao direito do consumidor, sobre as empresas, né, sobre a estruturação de mercado, e vamos lá, não vamos utilizar o Brasil como um todo, mas a nossa realidade, que seja Rio Grande do Sul, né? Perfeito, perfeito. Eu há 15 anos estudo Direito e Economia, que é uma interação que a gente tem aí entre o campo, a ciência do direito, que é uma ciência humana, e ela está inserida num ambiente de sociedade, e aquilo que a economia pode nos ajudar na nossa atuação, na performance do judiciário. Bom, e tu colocaste muito bem instituições, né, um período de teste de instituições, e o Brasil, infelizmente, não tem instituições muito sólidas. Nós temos instituições talvez até um pouco antigas, mas elas são muito abaladas e elas são comumente confrontadas ou hackeadas, digamos assim, por players políticos. O que a gente tem visto, assim, Marta, no dia a dia? A gente não tem precedentes e semelhanças ao que está acontecendo, a não ser tempos de guerra. E aqui ninguém viveu tempos de guerra, né?
por mais por mais que possa dizer que uma pessoa estivesse viva durante a Segunda Guerra Mundial, ou até, quem sabe, durante a Primeira, mais raro, a guerra não aconteceu aqui, né? A guerra está acontecendo na Europa, tanto a Primeira como a Segunda Guerra. A gente está vivendo um estado semelhante a um estado de guerra, só que nós não temos um inimigo físico, nós temos um inimigo diferente, que é um vírus. Mas por que eu digo isso? Porque a mentalidade que a gente tem que adotar, na minha visão, é uma mentalidade de tempos de guerra. Em tempos de guerra, eu não posso pensar que tudo vai funcionar dentro de uma normalidade. Os americanos falam do new normal, né? De, olha, tem um novo normal, nós estamos vivendo um novo período e uma nova época que a gente não sabe se vai durar, se vai permanecer desse jeito, nós vamos voltar ao estado anterior, tudo é incerteza. Mas essa nova mentalidade, de ver as coisas como elas estão ocorrendo, ela impõe um novo filtro, um novo óculos para os fiscais e para os órgãos de atuação. Vamos colocar, podemos aqui traçar semelhanças, né? Órgãos de fiscalização do consumidor com órgãos de fiscalização do trabalho, que eles estão ali atuando para proteger uma parte hipossuficiente mais fraca. Isso a gente não nega a importância, a gente não nega os avanços que isso já trouxe para a sociedade, que isso traz no dia a dia, mas eu não posso, enquanto fiscal, enquanto alguém responsável por controlar uma determinada área, regular uma determinada área, olhar hoje e atuar com o mesmo filtro, com o mesmo óculos. Por quê? Porque é um estado muito atípico, muito diferente. Por isso, o que a gente tem visto, Marta? Eu atuo também como advogado e tenho alguns clientes que são varejistas e estão até em atividades essenciais nesse período de pandemia. E o que a gente vê? A gente vê, especialmente quando há uma grande descentralização, como PROCONs, né? Que nós temos PROCONs municipais, não são em todos os municípios, às vezes nós temos PROCONs espalhados por diversas cidades, e nós vemos um despreparo, infelizmente, na atuação e até numa preocupação legítima dos fiscais em proteger o consumidor, em proteger a sociedade como um todo, na sua fiscalização, mas um total despreparo porque ele está tentando atuar como ele sempre atuou, como ele sempre fiscalizou, e usando as premissas e o racional que ele sempre usou. E a gente sabe que é num período atípico, mudanças e questões diferentes devem ser consideradas. Vou dar um exemplo aqui para ti. Mecanismo de preço, que é o que afeta todo mundo aqui. Eu e tu somos consumidores, todos nós somos consumidores em algum mercado, em alguma parcela da nossa vida privada. Há um mecanismo muito conhecido de oferta e demanda na economia, e por isso que a gente estuda direito à economia. E esse aumento da demanda de determinados produtos relacionados à higiene, relacionados ao combate à pandemia, ao mesmo tempo em que há uma escassez de produtos, porque eu tenho restrições logísticas, né, transporte, e eu tenho uma série de players atuando, no caso lá dos Estados Unidos, interferindo em compra de equipamentos, pagando um preço mais caro. Eu tenho novos fornecedores no mercado, querendo ou não, a gente tem restrições de determinadas atividades, mas hoje há um mercado para álcool gel, hoje há um mercado para máscaras, há um mercado para certos produtos relacionados à pandemia, ao combate. Toda essa tipicidade tem um impacto no mecanismo de preço. Ou seja, há para determinados produtos um aumento no seu valor, no seu custo de produção, no seu custo de transporte, no seu custo de fornecimento. E o PROCON a atuar, o que ele está vendo? Ele está vendo a ponta, ele está vendo o varejista. E ele olha, muitas vezes, um aumento do preço daquele determinado produto e ele vem fiscalizar, vem tentar fechar, faz recolhimento de produtos do mercado, simplesmente com uma leitura rasa de que houve um aumento do preço e o preço não pode aumentar. Existe até alguns fiscais que dizem, tem uma variação máxima do preço. Bom, por quê? Por que existe uma variação máxima do preço? Olha, num mercado estável e normal, que eu tenho uma inflação conhecida numa base de 5% a 10% ao ano, num mercado que eu tenho fornecimento regular de produtos, nenhuma restrição de operação, essa lógica se sustenta. Olha, um aumento de 20%, 30% no preço pode representar algum problema. Mas, em tempos de guerra,
em que eu tenho um aumento desenfreado da demanda, por exemplo, de máscaras. Olha, é natural que o preço aumente por todas as razões que nós explicamos. E aí a gente vem com uma fiscalização, e a fiscalização diz que não pode aumentar o preço. Você, varejista, aumentou o preço indevidamente, você, varejista, está cometendo um ilícito, um crime contra o consumidor, porque você aumentou o preço. E isso é numa leitura rasa que ele faz com os óculos de um tempo normal. E aí a própria Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, colocou uma nota técnica reconhecendo, olha, lá no início da pandemia, olha, pessoal, cuidem, PROCONs, porque vai haver aumento de preço pelo aumento da demanda, pela escassez dos produtos. Explicou toda de forma técnica, em termos muito econômicos, mais do que termos legais, o porquê haveria esse aumento. E aí a lei do consumidor fala em aumento injustificado de preço. E é aqui que está a sutileza. Nessa confusão que nós temos hoje, o aumento injustificado ele tem que ser combatido, tem que ser cuidado, os abusos têm que ser muito punidos, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão mais sensíveis, muita gente perdendo emprego, muita gente com restrição de salário, corte de salário, né? Então, o aumento injustificado tem que ser combatido, mas o aumento, quando eu tenho uma justificativa, ele tem que ser compreendido e ele tem que ser tratado de forma diferenciada. Então, o que a gente vê muito assim? Uma comparação que aumento de preço significa aumento abusivo de lucro, ou que até mesmo as empresas não podem lucrar nesse período, ou seja, uma empresa que fornece algum produto essencial não pode lucrar. É a mesma coisa... Desculpa, Chico, te atrapalhar, mas é importante aqui a gente estabelecer, inclusive, que isso é uma ideia tão distorcida do conceito da lucratividade empresarial, né? Porque a lucratividade empresarial é pífia no tocante ao valor total de um determinado produto. E eu só lucro, de fato, se eu conseguir vender em uma significativa quantidade. Salvo essa possibilidade, lucro zero para mim. Eu tenho despesa, né? Perfeito, perfeito. Sem contar o risco, né? O lucro, ele premia o risco do empresário. Então, se eu vou comprar uma carga de 500 mil máscaras, 100 mil máscaras, número um, eu estou botando dinheiro na frente, né? Eu estou lá botando um grande capital, estou disponibilizando dinheiro. Eu tenho todo o risco de, nesse momento, imagina, comprar à vista antecipadamente um produto sem ele ser entregue da China. Exato. E se o produto não vem? Né? Eu tomei um prejuízo. Então, o lucro ele é esperado para remunerar esse risco, para remunerar o custo de capital colocado à frente, tudo isso mais. Mas, inclusive, eu já vi algumas manifestações, assim, eu já vi centenas, literalmente, manifestações nesse período curto, nos últimos 40 dias, de pessoas, de fiscais atrelando aumento do preço ao aumento do lucro, quando, na realidade, há um aumento no custo de aquisição de determinados produtos. E aí há um problema do sistema. Por quê? Porque a competência do PROCON é fiscalizar o varejista. Ele não vai lá na indústria, que às vezes não está na base territorial dele. Então, pega um exemplo de um PROCON de Porto Alegre, ele vai fiscalizar empresas de Porto Alegre. Ele não vai fiscalizar o fornecedor em São Paulo, muito menos o fornecedor na China. Então, resta... O que acaba com isso tudo acontecendo lá? Há um aumento do custo de transação dessas empresas de operar. Porque a empresa que está preocupada em adquirir equipamentos, em continuar operando, imagina, tem funcionários que estão preocupados com a sua saúde, olha, está todo mundo em casa fazendo home office, bonitinho, tendo aula, né, online, essas coisas todas, mas está lá o atendente do varejo, de uma farmácia, do supermercado, trabalhando, colocando sua vida em risco. E a gente quer que ele esteja lá, né? E esse varejista está administrando isso. O RH, as pessoas ficam doentes, pessoas de grupo de risco que não podem trabalhar, estoque, logística, tudo isso. E o que acontece? PROCON batendo na porta toda hora. Olha, tu está aumentando o teu lucro indevidamente. Eles partem da premissa que um aumento de preços, e a gente vê isso muito, eu falo isso com uma base considerável de notificações já trabalhadas, que há uma premissa que aumento de preço é igual a aumento de lucro. Quando muitas vezes a diminuição do lucro, para quê? Para que o produto que está escasso, está sendo adquirido, ele possa ser fornecido. Então, a gente percebe que e agora talvez esteja começando a mudar um pouco, mas ainda não vi isso no papel escrito, mais nas conversas por telefone e troca de mensagens com fiscais. Estou começando a compreender que, olha, as empresas não estão partindo da má fé, não estão partindo
do abuso, mas sim elas estão atuando da maneira que podem e às vezes há aumento de preço. Tem um caso aqui que a gente viu de um determinado cliente que houve um determinado insumo, um aumento de 150% no custo de aquisição de um lote para o outro. São lotes grandes, né? Então há um espaço temporal aí de 3 meses entre a aquisição. Mas isso ou seja, pré-pandemia, um preço, pós-pandemia, um preço 150% maior. E aquela enxurrada de indignações dos consumidores, e com razão, reclamando, pô, aumentou o preço. Mas, e aí o PROCON vem junto atuando, mas tá, vocês aumentaram o lucro, vocês não podem, eu vou fechar o seu estabelecimento, eu vou te multar, eu vou recolher o lote. E aqui, Marta, a gente entra num campo que aí é muito, que conversa muito com a área de direito do trabalho, que é o seguinte, consequências das decisões, consequências das fiscalizações, né? Porque, assim, a gente no Brasil tem muito uma abordagem solidarista, né? De pensar de uma maneira solidária. Isso é interessante, mas tem que ser muito bem limitado. E por quê? Porque eu estudo muito um autor que foi Nobel de Economia, que se chama Ronald Coase. Ele fala um artigo lá de 1960, eu cheguei a traduzir esse artigo para o português, porque eu achava tão importante. Ele fala do problema do custo social. Quando a gente fala em consequência, a gente fala o custo social das decisões, né? Exato. Se a gente quer socializar o custo ou não, né? A gente está disposto a isso ou não, e fala que às vezes, e ele fala, olha, que tem que se medir muito a atuação e a intervenção do Estado no mercado, porque o efeito pode ser perverso. A intervenção pode levar a determinadas consequências, incluindo, e aí ele bate muito no aumento do custo de transação, que não é só o custo financeiro, é o custo de busca da informação, custo de negociação, custo de formalização, monitoramento e correta aplicação dos contratos. E aqui que a gente vê, que eu já vi ponderações em alguns casos de varejistas. Olha, eu vou retirar esse produto da minha prateleira. Esse produto me dá um lucro desse tamanho. Esse produto só está me dando incomodação, tem um custo de estocagem, tem um custo. Eu vou tirar esse produto. Então, tu imagina comigo, Marta, e eu sei que tenho certeza que tu vai ter N exemplos na área previdenciária, na área trabalhista. O que é mais importante para a sociedade nesse momento? Ter o produto sendo fornecido, nem que um custo de aquisição mais caro, porque pelo mecanismo de preço, oferta e demanda, eu tenho esse custo mais caro, ou ter um empresário que nem eu e tu aqui, que tem que tomar a decisão, que está sendo incomodado, está sendo ameaçado de prisão, está sendo ameaçado de fechamento do seu negócio. Cara, ele pegar e pensar, olha, eu vou tirar isso da minha prateleira e explodam-se os outros. Olha, a minha cabeça eu prefiro ter lá, nem ter temporariamente um produto mais caro, mas que ele esteja à disposição para comercialização, do que a decisão desse empresário de tirar o produto, né? Então, tem que se pensar muito para cuidar a justiça naquele caso individual, e a gente fala muito isso em direito do trabalho, né? A justiça feita naquele caso individual, e a gente tem empatia, a gente tem pena às vezes, mas a gente esquece do coletivo e do efeito total, né? O Coase fala muito do efeito total. Do efeito total. Eu tenho esse artigo em português, inclusive eu vou disponibilizar depois para os nossos alunos aqui, para quem quiser trabalhar essa sistemática do Coase. Coase é perfeito quando a gente vai falar dessas circunstâncias, desses momentos, né, em específico, e da viabilidade de soluções que são mais equilibradas para um resultado futuro e satisfativo. E se nós levarmos de fato, Francisco, tu tocaste aqui num ponto muito importante para o direito do trabalho, né, que é essa circunstância do equilíbrio individual versus coletivo. Hoje em dia, nesse momento de pandemia, o que acabou sendo melhor? O que os próprios sindicatos vêm atuando, o Poder Judiciário Trabalhista, bom, reduz-se salário, reduz-se jornada, porque é preferível eu manter os vínculos empregatícios do que eu ter demissão massificada, né? Isso gera um prejuízo econômico muito grande. Então, quando a gente faz uma análise de preço e a relação laboral, ela tem essa mesma característica, né? Eu vou proceder na contratação enquanto eu estiver numa linha de equilíbrio, ou seja, o meu último trabalhador, quanto muito, só em circunstâncias excepcionais, eu não lucro nem perco, né, em relação a ele, então o meu custo é zero.
via de regra, não chego a essa contratação, porque eu sei das intempéries econômicas associadas. Então, no fundo, a importância aqui é observar o todo, é não fazer a análise estanque, e sim verificar qual é o efeito coletivo mais positivo, não só para o momento, mas para o que vem depois, né? Porque existe uma necessidade de continuidade da economia e uma necessidade de continuidade de todas essas atividades. Então, uma empresa, antes de ser fechada, autuada ou qualquer estrutura, tem que haver a oportunidade dela esclarecer por que está aplicando aquele preço, que circunstâncias, né? Qual a métrica que ela está utilizando para aquela estrutura. E aí sim, só depois de eu observar todas essas condições é que eu posso chegar a uma conclusão, que o preço é aviltante ou não. Né? Agora, antes disso, é impossível. Eu preciso fazer uma análise efetiva sobre isso. Porque o custo social... Pressupor, né? Exatamente. Pressupor. Não pode se pressupor nada nesse período. Nada. Nesse momento não existe pressupor. Eu preciso avaliar. E, Chico, é super interessante essa tua perspectiva para o nosso momento atual. Nós estamos iniciando uma fase de reabertura. Uma fase que as empresas vão retomar as suas atividades. E aí, pessoal, me causa desconforto, porque nós não sabemos que regras serão aplicadas por cada fiscalização. Nós não temos legislação vinculada a isso, né? Nós temos uma legislação que trata do meio ambiente do trabalho e da oferta de equipamentos de proteção individual para ambiente insalubre e perigoso. Mas essa conotação atual não tem nada a ver com essa regra legal, né? E aí, cada prefeitura vai ter o seu regramento na hora da abertura, cada empresa vai ter que racionalizar como ela vai desenvolver, e se a prefeitura não trouxer nenhuma regra, o que eu utilizo em termos de bom senso, né? Então, nós vamos ter aqui uma infinidade de debates vinculados a essas circunstâncias no tocante aos órgãos fiscalizadores. No fundo, nós temos um hiato legislativo para um momento de guerra, né? Que é a nossa situação atual. Então, eu não posso pressupor e aplicar uma regra em um período comum, porque ela não nos norteia, né? Existe aqui uma necessidade de adaptação dessas condições. E chegar nesse resultado, é bem verdade, é muito difícil. E é por isso que nós precisamos observar caso a caso, avaliando todas as variáveis para se conseguir salvaguardar a melhor resposta naquela condição. Né? E Marta, assim, incerteza custa. A incerteza, ela tem um custo. Então, eu imagino um caso de uma empresa que tenha daqui a pouco uma operação de fábrica no município, em 2 municípios diferentes. E regras distintas, e a empresa tendo que fazer a sua operação. Isso aí gera uma incerteza tamanha, e aí o receio do quê? Que lá na frente, quando for se julgar uma situação específica, se esqueça, né, de toda a incerteza, de todas as particularidades desse período e se julgue um caso de algo que aconteceu nesse momento à luz de uma normalidade, de uma regularidade normativa que não é o caso. Então, eu imagino como isso vai afetar as relações trabalhistas daqui para frente, porque eu vou ter N situações, vamos lá, a gente não ignora que o trabalhador, o pai de família que teve seu salário reduzido em 30%, 40%, 50%, pode estar passando por dificuldade. E para isso vamos ter outros mecanismos, né, relacionados à renegociação de contratos na esfera privada desse pai de família. É tempo atípico, assim, a teoria da imprevisão se aplica aqui, o caso fortuito, a força maior vai se aplicar aqui conforme as circunstâncias, conforme o caso concreto. Mas e as relações trabalhistas nisso tudo, a incerteza? Eu vi exemplos de fechamentos de unidades de produção de alimentos e eu fico assim preocupado, tá, mas é alimento. A empresa está mantendo sua atividade, a gente tem que ponderar, e é uma ponderação extremamente difícil. Exato. Exato. E o efeito reflexo que isso tudo ainda vai ter no sistema da assistência social, da seguridade social, né? Então, previdência, saúde e assistência vão receber uma infinidade de demandas a partir daqui. Seja do profissional que ficou desempregado e precisa do seguro-desemprego, seja daquele que adoeceu e tem necessidade do auxílio-doença no tocante à circunstância do Covid, seja aqueles óbitos
que infelizmente aumentam significativamente nos dias atuais, que vão gerar uma infinidade de pensões por morte. Então, tudo isso precisa ser avaliado para eu conseguir compreender qual é o meu limite de abertura, qual é o meu limite de preço, qual é o meu limite de atividade com segurança e qual o efeito, o reflexo que isso tudo vai ter na nossa economia e na nossa sociedade como um todo, né? A resposta está longe de ser pronta, né, Francisco? Ela é um caminhar aqui. E se as diversas áreas não conversarem entre si, esse caminhar vai ser árduo no tocante a soluções efetivas, né? É verdade. E Marta, assim, né? E nessa época, eu realmente tenho me lembrado muito do artigo do Coase sobre o problema do custo social, porque não adianta, a gente vai ter que fazer um arranjo social e um arranjo institucional diferente, concessões de parte a parte têm que ser feitas, não adianta, né? A pessoa no seu plano, na sua esfera individual vai ter que fazer concessões, como nós estamos fazendo ao ficar em casa, né? Ao nos restringirmos a circulação, é uma concessão na nossa liberdade de ir e vir, querendo ou não, mas tudo nisso nós temos que levar em consideração o efeito total do arranjo, as consequências imediatas, ou seja, não é só que solucionar o problema do fulaninho, da empresa que reduziu. Eu fico muito preocupado. Imagina se essa empresa não consegue renegociar o salário, uma redução de salário, uma empresa que daqui a pouco acabou com sua produção, não está vendendo, não está gerando receita mais nenhuma. E esse trabalhador tem que ser demitido, como a gente está vendo em muitos casos. O que acontece com ele? Ele não tem mercado para buscar um emprego, então o efeito é muito perverso. O efeito da demissão é muito mais perverso que o efeito da redução de salário. Querendo ou não, ambos são ruins. É óbvio, é horrível, é um tempo de guerra, né? Mas o que é o pior? A gente tem que, querendo ou não, fazer uma escolha. O que é pior? É abrir o comércio e aumentar o número de contaminações, e isso é uma decisão extremamente difícil. Quando tu olha com o viés do passado, é fácil. Pô, deveria ter feito isso ou aquilo. Sim. Mas quem toma decisão no momento, né? Quem está atuando no momento ali é mais complicado. É mais complicado, é verdade. Na verdade é isso, nós estamos vivendo um novo normal, nada será como era antes, né? Nós vamos precisar, a partir dessa circunstância que todos fomos colocados a fórceps aqui, repensar o direito, repensar a estrutura de Estado, repensar a formatação, né, das nossas regras, das nossas estruturações, para que se consiga, depois disso tudo, um reerguer, né? Bem ou mal é isso. Nós estamos em situação de guerra, estamos sofrendo no país uma condição que outrora não tivemos, porque a guerra nunca chegou aqui, ela sempre foi vivida na Europa, né? O Brasil não teve essa experiência no tocante a devastar o seu território, as suas instituições, as suas estruturas, e agora nós estamos tendo que experimentar isso, experienciar e, a partir disso, também nos reconstruir, né? Então, perfeito, vamos ter que aproveitar esse momento de alguma maneira para essa estrutura, né? Que seja positivo. Que seja positivo. E entender que existem estudiosos e existem doutrinadores que já abordaram isso de alguma outra forma. A gente não vai ter um artigo pronto dizendo é assim que tem que ser feito em termos de pandemia. Mas a gente pode construir, e tu colocaste bem, um diálogo. E não só, e o direito, às vezes, tem aquela mania de ser um fim em si mesmo, né? O direito não é um fim em si mesmo, e ele tem que ser pensado à luz de outras disciplinas e outras ciências, como ciências econômicas, ciências sociais, que estão dialogando com ele para encontrar a solução. A gente vai ter que abrir mão de alguns dogmas jurídicos do passado, e daqui a pouco irredutibilidade de salário, vou fazer uma provocação aqui, irredutibilidade de salário é algo que vai ter que ser revisto, né? Querendo ou não, para quê? Para preservar o bem maior. Mas isso é um desafio que a gente ainda não tem uma solução, nenhuma resposta, né, Marta? Exatamente. Francisco, muito obrigada. Te agradeço a participação. Esses debates aqui são extremamente ricos, porque nós percebemos com isso esse enlace existente entre as diversas áreas jurídicas e também as outras áreas, né? Nunca esquecendo que o direito não é um fim em si mesmo, ele é associado a uma necessidade de manutenção do Estado, da sociedade e de todas as formatações.
e acho que foi muito enriquecedor trocar essas ideias contigo aqui, nessa interface que a gente tem tão forte, né, entre essas duas áreas, o direito do consumidor, o direito do trabalho, o próprio direito previdenciário, que são as faces da hipossuficiência, né, em detrimento das outras circunstâncias. E que nesse momento, infelizmente, de alguma maneira, a gente precisa repensar o próprio conceito da hipossuficiência, adequando ele a uma realidade maior, né, não individualista, mas social, como de fato deveria ser sempre no tocante a essa estrutura. Te agradeço demais e espero contar contigo em outras oportunidades. Perfeito, Marta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto contigo e parabenizo pela iniciativa, porque também essas novidades no ensino, esse jeito diferente de abordar o ensino, são necessários e, quem sabe, vão gerar aí novas ferramentas que serão muito importantes no futuro. Obrigado e parabéns. Obrigada.